se cansar, respire e volta. É normal querer parar, mas ninja não desiste. Ele aprende a levantar. Cada erro vira mapa, cada acerto celebração. Juntos somos mais fortes, juntos rumo à aprovação. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Somos ninjas, força na missão. No estudo a gente entra em concentração. Impossível deixa de existir, porque a gente nasceu pra subir. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento rumo ao curso intensivo CFC gratuito, onde eu vou te ensinar como ser aprovado no exame de suficiência em 30 dias, né? Olha que legal, que beleza, né, gente? E na nossa live de aquecimento de hoje, a gente vai tratar sobre o mini simulado só com questões de perícia, né? Lembra que na nossa primeira aula a gente tratou da parte dos assuntos, né, de perícia que são os importantes cobrados na prova do CFC, e aí, na nossa aula de hoje, a ideia agora é a gente testar o nosso conhecimento na prática e aprender de fato como é que o troço desses conteúdos são cobrados em prova, né, para que você possa afiar o machado e chegar, ó, extremamente bem preparado para conseguir a tua tão sonhada aprovação. Legal? Beleza! E, gente, para quem caiu de paraquedas, não tá entendendo nada, né, Oswaldo, como assim live de aquecimento? Vamos lá que eu vou explicar. É assim, ó. Daqui a 2 semanas, né? A gente está terminando a primeira semana de live de aquecimento, semana que vem tem a segunda, e aí depois a gente começa com o curso intensivo CFC. Muito bem, para que a gente não fique aqui de braços cruzados esperando até o dia que o curso for começar, eu bolei aqui essas lives de aquecimento com o objetivo de já te ensinar conteúdos introdutórios que vão te deixar aí um passo à frente rumo à tua aprovação, para que a gente consiga, né, fazer com que você esteja perfeitamente treinado para ser aprovado no exame de suficiência em 30 dias. Aqui meu objetivo é de fazer um trabalho cirúrgico, preciso, né, para que você efetivamente esteja preparado com todas as letras para ser aprovado no exame de suficiência em 30 dias. E por mais que você olhe para mim e diga assim, Oswaldo, 30 dias é de lascar, cara. Não tem como passar no exame de suficiência em 30 dias, né? E, gente, a matemática não fecha, né? Assim, se você caiu de paraquedas aqui e está assistindo a aula pela primeira vez, você não vai realmente achar que tem como, né? E se eu tivesse no teu lugar, eu ia pensar do mesmo jeito. Como é que você vai pegar um edital enorme, 4 anos de faculdade, espremer em 30 dias, a da matemática não fecha? E não fecha mesmo, não. Gente, se você for levar o pé da letra para querer estudar os 591 conteúdos que tem lá no edital, das 14 disciplinas, naquela penca de conteúdo, você tinha que passar 4 anos numa faculdade de novo, ou seja, nem que o edital tivesse sido publicado no ano passado, não ia dar tempo você ver tudo. Aí é onde está o grande detalhe. Oswaldo, então qual é o milagre que você vai fazer, né? Você tem parentesco com a mãe de Ná, você tem uma bola de cristal? Não. Gente, o grande detalhe, baixinho, olha para cá. 80% da prova está em 20% do edital, acredita? Tem os conteúdos que são os queridinhos que a banca cobra. Tem a parte específica que o examinador gosta de cobrar. Então, o que a gente vai fazer aqui é um raio-x da banca para que você possa concentrar suas energias naquele fato, naqueles conteúdos que vão te levar até a tua aprovação. Pegar um creme da creme, um néctar dos deuses, os conteúdos que são os mais importantes para que você consiga passar. Aí é onde está o grande detalhe da história. Essa que é a parte mais importante. Talvez para você não seja intuitivo, e está tudo bem. É assim, quando a gente fala de preparação para a prova do exame de suficiência, eu estou há mais de 10 anos treinando estudantes e profissionais da contabilidade a conseguir passar na prova do exame de suficiência. Para você pode não ser intuitivo, mas para mim é. Então aqui eu vou te entregar exatamente o que você precisa para conseguir passar no exame de suficiência em 30 dias. A única coisa que você precisa é estar presente aqui nas aulas e consumir o máximo de conteúdo que eu for te entregar aqui, para que você possa efetivamente afiar o machado e chegar bem preparado. E posso te dizer com todo o carinho do mundo, olha,
Vai ser incrível quando a gente poder comemorar esse teu resultado lá no final. E é isso daí. Hoje a nossa meta vai ser fazer o quê? Responder o nosso mini simulado. E para você que não está inscrito ainda, quer participar também do curso intensivo CFC gratuito, vai ter um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, um QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela, você pode escanear, né, ou então clicar no link que vai estar aqui embaixo, você se inscreve lá, não precisa pagar nada, e aí você consegue participar gratuitamente aqui com a gente. Lá você vai ser direcionado para o nosso grupo de estudos oficial no WhatsApp, vai ser por lá que eu vou mandar o aviso das aulas, as apostilas, os materiais complementares, os mini simulados que a gente vai fazer juntos, ou seja, tudo que eu planejei, que eu estruturei para que a gente possa estudar juntos aqui, eu vou entregar lá no nosso grupo. E aí, lá você pode receber todo o nosso material. Legal? Beleza? Show de bola! Avisa os dados, então. Podemos iniciar aqui a nossa aula de hoje, né? Então, bota o slide na tela aí, produção. A nossa frase do dia que a gente trabalhou aqui na nossa aula de perícia, né? Então, vou fortalecer aqui essa nossa frase que diz: ignore as vozes que te dizem que você não é capaz, elas estão mentindo, né? Essa frase é massa, gente, principalmente nesse momento em que nós estamos agora. Produção, volta para mim, porque vai estar o cãozinho e o anjinho aqui, um do lado do outro, brigando junto contigo, dizendo que não vai dar tempo você estudar para a prova. E eu tô te dizendo que dá. Então, quando o cãozinho estiver aqui do lado de cá, enchendo o saco, pentelhando, perturbando, apurriando o juiz, aí, perde teu tempo não vai estudar essa porcaria não, tu não vai conseguir passar na prova, é só mais uma frustração, mais uma reprovação, esse cara aí não tá com nada. Aí você vai estar com um anjinho aqui do outro lado, presta atenção no Oswaldo, ele tá dizendo que dá para passar na prova, o cara tem uma centena de alunos que foram aprovados, tem muito aluno do professor Oswaldo que foi aprovado em 30 dias, e aí você vai dar a vozinha para quem? Pro capetinha ou pro anjinho? Você vai dar a vozinha para o anjinho. Você vai acreditar que você é plenamente capaz de conseguir passar na prova. E se você é do tipo que nem é São Tomé, que tem que ver para crer que dá para passar no exame de suficiência estudando de forma gratuita em 30 dias, produção, bota aí na tela aí o resultado de algum dos nossos alunos que foram aprovados no CFC em 30 dias para você poder acreditar que você é capaz também. Roda na tela, produção, vai. Eu fui aprovada no CFC estudando em menos de 30 dias. Eu fui aprovada no exame de suficiência estudando em menos de 30 dias. Eu fui aprovada estudando na turma do intensivo do curso Ninjas com 27 dias. Eu fui aprovada no exame de suficiência estudando em menos de 30 dias. Eu fui aprovada no exame de suficiência estudando menos de 30 dias. Eu fui aprovada na turma do intensivo estudando menos de 30 dias. Fui aprovada na turma do intensivo estudando menos de 30 dias, bem menos de 30 dias, acho que foram uns 20 dias. Tá vendo aí? Ó, delícia, maravilha, show de bola, né? Então, hoje estamos vendo a história desses nossos alunos aí que passaram, né? Na próxima edição, quem é que vai estar aqui? É tu. Né? Você estará aqui, né? Como mais um dos nossos alunos no estudo de caso de que foi aprovado no exame de suficiência. Se você vai passar, coloca aqui, eu vou passar no chat aqui, né? Já declara logo a tua aprovação, que ela já é tua. A gente só vai trabalhar agora para colocar esse nome na lista de aprovados. Muito bem. Gente, nossa missão para hoje, então, é responder o nosso mini simulado 1. Produção, bota o slide aí na tela. Beleza? Vamos ver como é que esse troço cai na prova, né? Então vamos ver aqui algumas questõezinhas legais para a gente poder trabalhar aqui hoje. Vamos aqui na nossa primeira questão. Ela diz assim, ó. Acerca dos procedimentos periciais, informe se verdadeiro ou se falso, e em seguida, verdadeiro ou falso, né? A seguir, assinale a alternativa que tiver com a sequência correta. Então vamos lá, ó. Vamos lá. Palavra-chave, né? Falou em exame. Lembra lá do exame de sangue? O exame é uma análise, né? De livros, registros, transações, documentos. Tá certo isso, Oswaldo? Tá certo. Olha aí que beleza. Vamos botar um V aqui. Tchau, tchau e tchau. Maravilha. Certificação, né? Lembra do diploma da faculdade? Do teu certificado? A certificação serve para quê? Para atestar, né? Provar que você de fato terminou a sua graduação. A certificação, o ato de atestar a informação trazida ao laudo ou ao parecer do perito. Tá correto isso, Oswaldo? Tá correto. Olha aí que beleza. V de verdadeiro, né? Beleza, show de bola. E por fim, a avaliação, que foi o que eu disse para vocês tomarem cuidado, né? Cuidado com a determinação e cuidado com a avaliação. Não foi assim que a gente tratou? Ó? Vem para cá, ó. Cuidado com a determinação, porque a determinação ela vem do arbitramento, ó. E a avaliação vem do ato de estabelecer. Ó. O cuidado tem que estar aqui. Já estou te dando aqui o meio de campo. Então, qual foi a palavra que ele colocou aqui? Ó? Estabelecer. Cuidado para não confundir, né? Porque ele fala de valor.
E o valor, ele tanto está na avaliação como está no arbitramento, ó, valores e valor aqui, ó. Tá vendo? O que diferencia aqui é uma obrigação, uma determinação, e aqui é um ato de estabelecer, né? Então aqui é uma imposição, né? Muito bem. Então aqui está tudo verdadeiro, e a nossa primeira questão, o gabarito está aí no item B de bola. E aí, gente, acertaram ou erraram a nossa primeira questão? Produção, só volta para mim aqui rapidinho, só para eu ver aqui uma coisa aqui, salvo engano, são 7 questões, não é isso? 7 questões, exatamente. Beleza. Pode voltar aqui para o slide na tela, pronto. Então vamos lá, uma questão de 7, coloca aí para mim no chat. Acertaram ou erraram? Coloca aí para mim, para a gente poder saber como é que nós estamos aí. Vão me pontuando cada uma das questões se vocês foram acertando ou errando, beleza? Show de bola. E não estressa não, se você errar, paciência, a gente está aqui para poder aprender junto, tá? E a gente não pode errar lá no dia da prova. Maravilha. Vamos para a nossa segunda questão. E aí aqui está o checklist com todos os procedimentos periciais e suas respectivas palavras-chave. Vamos para a nossa segunda questão. A perícia contábil constitui um conjunto de procedimentos e técnicos e científicos destinados a elevar à instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio, né? Ou seja, conseguir evidências que comprovem aquilo que está sendo apresentado, mediante o laudo pericial e o parecer técnico contábil, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais e com a legislação específica. No que for pertinente. Em relação às normas de perícia contábil, assinale a alternativa que estiver correta, né? Então vamos analisar aqui cada uma das nossas alternativas. Ele está colocando que no item A, o pedido de ofício é o instrumento por meio do qual o perito solicita documentos. Gente, o que é o termo que solicita documentos? É o termo de diligência. O termo de diligência é o documento onde é feita a solicitação de documentos, né? Então o item A ele está errado. Está errado aqui o item A. Eu solicito o documento pelo termo de diligência. Item B. O parecer pericial contábil é um documento escrito por meio do qual o perito deve realizar de forma sintética os resultados do trabalho, de forma sintética, gente, ou de forma analítica, de forma abrangente, de forma completa, detalhada, minuciosa, né? Então não é de forma resumida, tá? Tá errado aqui o item B. Item C. A proposta dos honorários precede ao desenvolvimento do planejamento, da perícia, por parte do contador. Gente, a proposta ela tem que vir antes, né? A proposta precisa vir antes, né? Então olha aqui, ó. O perito do juízo deve levar em consideração o planejamento da perícia, quando for o caso, iniciar antes da elaboração da proposta de honorários, né? Porque vai ser com base nela que eu vou avaliar a complexidade do trabalho que vai ser feito, a carga horária que eu vou demandar no trabalho, para com base nisso eu conseguir estabelecer quanto de honorário eu vou cobrar nesse trabalho que vai ser realizado. Legal? Muito bem. Então aqui também está errado, né? Apesar de que ele coloca esse termo precede aqui, né? Que acaba confundindo aqui o ser humano. Item D. O perito, na fase de elaboração do planejamento, com vista a elaborar a proposta de honorários, deve avaliar, com exemplo, os riscos decorrentes da responsabilidade civil. Beleza. A complexidade do trabalho e os riscos que são envolvidos vai determinar também como parte dos honorários que vão ser cobrados. Legal? E, gente, cuidado na hora da prova, porque a nossa banca abençoada, ela gosta de trocar aqui o português, ó. Cuidado para não confundir poder com dever. Oswaldo, tem diferença? Tem. Volta para mim aqui, produção. Olha só. Quando eu digo dever, é um ato obrigatório. Você faz porque você tem que fazer, né? Então isso é um dever, uma obrigação. Um poder é um ato facultativo. Se eu quiser fazer, eu faço. Mas se eu também não quiser, eu não faço. O problema é meu. Isso é um ato facultativo, é um poder. Então, cuidado na hora da prova, produção, volta aqui comigo aqui, ó. Para se cair lá na hora da prova, ele trocar aqui o dever pelo poder e tu acabar vacilando na questão, certo? É dever, ou seja, é uma obrigação para com o perito. Legal? E o item E. Fazem parte da fase pré-operacional do planejamento da perícia, por exemplo, o planejamento, a pesquisa de documentos desenvolvida no programa. Não, aqui já é execução do trabalho, né?
Aqui já é execu. Aqui eu já estou diante da execução. Então aqui o negócio é diferente. Legal? Beleza? Show de bola? Então tá lá, questão de número 2, gabarito, item D de doido, né? Doido para ser aprovado. Coloca aí para mim no chat, deixa eu saber, coloca para mim aí, eu quero saber como é que vocês estão, pra gente poder chegar afiado e passar no exame de suficiência em 30 dias. Bota aí para mim que eu quero saber. Muito bom. Produção, volta para mim aqui. Eu tô ansioso para querer saber uma coisa de vocês aqui. Vocês estão gostando da forma como eu estou ensinando vocês aqui o conteúdo? Tá legal de aprender a matéria desse jeito? Agora tu imagina, aqui a gente está vendo um pedacinho, né? Porque aqui é a parte de perícia. A gente ainda vai desenvolver outros conteúdos juntos, né? Agora, se está sendo bom com perícia desse jeito, imagina a gente ver toda a estrutura junto. Tu acha que se a gente estudar desse jeito, tu passa ou tu não passa na prova do exame de suficiência? Vamos começar a fazer essa reflexão? Porque, querendo ou não, assim, é tanto obstáculo que a gente bota na nossa cabeça de que não vai dar certo, de que a gente não vai passar, que a gente não vai conseguir, porque você não é capaz, porque você acha que não tem tempo, porque você acha que não aprendeu o suficiente na faculdade, porque tua faculdade foi muito ruim, porque tu tem um baixo poder de absorção, porque às vezes tu tem TDAH e tu não consegue se concentrar no conteúdo, porque você está desmotivado, porque você está perdido sem saber por onde começar, porque é muita coisa e você não sabe o que precisa focar na hora de estudar, enfim. Falta de direcionamento, falta de estratégia, falta de método, falta de conhecimento, falta de um monte de coisa. E aí você bota na tua cabeça que você não vai conseguir passar. E aí onde está o grande detalhe? Quando você bota na cabeça que tu não vai conseguir, até faz sentido, porque de repente você estava inserido dentro de um cenário onde você não tinha perspectiva nenhuma de conseguir passar na prova. Mas agora você está vendo que existe uma estrutura diferente que você pode estudar e que faz com que você aprenda mais conteúdos em menos tempo e consiga passar na prova. Tá vendo? E não se trata de nada de mirabolante, né? Não tem esqueminha, não tem jeitinho, não tem blá blá blá, não tem firula. O que existe é um método bem estruturado, bem desenhado, bem orquestrado, para que você possa aprender só o necessário de cada um dos conteúdos que são os mais cobrados, obviamente, né? Como eu expliquei para vocês, esse aqui é um programa intensivo, né? Então a gente vai ter que focar em determinados conteúdos que são os mais importantes, a gente não vai conseguir realmente ver tudo, mas o que de fato vai ser importante para que você passe na prova é aqui que a gente vai trabalhar. Então coloque aqui para mim no chat se você dessa forma aqui, você entende que vai conseguir passar no exame de suficiência. Coloca aí para mim que eu quero ver e vamos continuar com o nosso material. Segunda questão foi para conta. Vamos para a nossa questão de número 3. E ela diz assim, ó. Uma sociedade com 4 sócios, um deles resolveu sair da sociedade. Opa, estamos trabalhando com o que agora? Apuração de haveres, onde um sócio está saindo da empresa. Solicitou a apuração de haveres com base em um balanço especial. O sócio que pediu para ser retirado tinha uma participação de 60% do capital social da empresa, que era assim constituído. Tinha um capital social de 120, um prejuízo acumulado de 20 mil, e aqui é a hora que o examinador vai querer dificultar um pouquinho a nossa vida, ó, porque ele vai pedir para fazer uma reavaliação. Ó. Antes da reavaliação tinha 450, e com a reavaliação deu 680. Ele vai querer reivindicar uma participação, ó, nessa reavaliação aqui, ó. Porque senão ele vai ter que levar só em cima desse valor de PL aqui, ó. Legal? Ele quer ganhar dinheiro em cima. Então, com base na solicitação da apuração de haveres do sócio, que foi realizada por meio do balanço especial, que contém a realização de ativo não circulante, o valor que o sócio poderá retirar da empresa com a saída dele será de quanto? Então, provavelmente você nunca viu isso aqui na faculdade. Então você olha para cá, talvez você olhe para cá e pense assim, ó, isso aqui é em gotas ou em comprimidos? Né? Eu não sei como é que isso aqui funciona, mas calma que a gente vai desvendar e eu vou deixar isso aqui bem simplesinho para você. Passo a passo para você poder entender como é que a parada funciona. O primeiro passo que você precisa fazer é você calcular quanto é que é o valor do PL. Porque a empresa tem um capital social de 120 mil, mas ela tem um prejuízo acumulado de 20. Então, o PL líquido dessa empresa, digamos assim, é de quanto? De 100 mil, que seria os 120 menos os 20 mil. Primeiro passo está feito. Vamos para o segundo passo agora. Segundo passo. Vamos falar do que é o segundo passo. O danado do sócio não foi besta e pediu para fazer um processo de reavaliação.
onde os bens que a empresa tinha valiam 450 mil, mas na cabeça dele valia mais. Ele fez uma reavaliação e foi constatado que valia 680. Então, de 680 subtraindo os 450, houve um aumento patrimonial de quanto? De 230. Beleza. Então, o terceiro passo vai ser a gente calcular quanto é que vai ser o novo PL, que vai ser os 100 mil que a gente calculou aqui, mais os 230 que vai entrar de avaliação de ajuste de avaliação patrimonial. Então, o nosso novo PL vai ficar em quanto? 330 mil. Dos 330 mil, qual vai ser o nosso quarto passo agora? Qual é o nosso quarto passo agora? O sócio tem quanto de participação? 60%, não é isso? 60%. Então, tira esse 20% aqui, que não tem nada a ver. Ele tem 60% de participação. Né? Quanto é o 60% de participação em cima do 330? Dá quanto? 198. Então, 198 é o valor que ele vai levar ao sair da empresa. Pronto. Simples assim. Bem bonitinho. Gente, passo a passo. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Desse jeito. Né? E aqui, vamos colocar para cá, para ficar tudo no mesmo canto, né? Quarto passo. Bem bonitinho aqui para você não ter o P do perigo de errar um conteúdo desse na hora da prova. Agora eu te pergunto, qual é o material no planeta Terra que te pega pela mão e te diz assim, ó, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Qual é o material no planeta Terra que tem passo a passo te dizendo minuciosamente como é que tu acerta uma questão na prova? Me diz aí. Tem não, né? Eu sei. E como eu sei que você nunca viu isso aqui, eu entrego mastigado. Porque tu só erra uma questão dessa aqui na hora da prova se tu quiser. Porque o passo a passo está dado. Isso aqui é um checklist com passo a passo para você acertar a questão na prova. Toda questão de perícia, Oswaldo, que trabalhar por ação de haveres, eu vou seguir esses 4 passos? Resposta sim. Dá ou não dá para passar na prova? Dá, não dá? Pois é. A gente está vendo um conteúdo. Agora tu imagina, tem um checklist para cada conteúdo que for ser estudado. A velocidade com que você vai aprender e a facilidade com que você vai acertar as questões na prova. Consegue perceber por que os nossos alunos passam com 40, 42 questões na prova? É por conta disso. Checklist cirúrgico com os conteúdos que são cobrados na prova, para você concentrar suas energias naquilo que de fato importa para a tua aprovação. Então, ó, quando eu estou te dizendo que eu vou te treinar para você passar no exame de suficiência em 30 dias, é porque eu vou cumprir à risca com cada palavra que eu disser aqui para vocês. Então, só sossegue o coração e se permita se levar. Beleza? Deixa comigo. Muito bom. Terceira questão foi para conta e o nosso gabarito ficou no item A de aprovados, né? Maravilha, show de bola. Vamos para a questão de número 4. Outra questão também de apuração de haveres. Ó. Uma empresa apresentava um quadro com 5 sócios, né? Com a seguinte participação, cada um tem 20%. Ó. O sócio D foi excluído da sociedade pelos demais sócios, os quais arquivaram a alteração contratual na junta comercial, o qual constatou em uma cláusula com a apuração de haveres a exclusão da retirada estariam à sua disposição, né? Excluíram, peraí lá, meu filho, em uma cláusula em que os haveres do sócio excluído estariam à sua disposição, cuja apuração de haveres teria sido realizada por meio de um balanço especial. Beleza. O sócio D, por sua vez, colocou uma ação de apuração de haveres, no qual pediu uma avaliação dos bens da sociedade. Tá vendo? Ó? Ele não é besta, né? O juiz nomeou 2 peritos para avaliação dos bens móveis, foi nomeado um perito engenheiro para apuração dos haveres, que foi nomeado pelo perito contador. O trabalho do perito contador utilizou os dados apresentados na perícia da engenharia e os valores no balanço patrimonial especial juntados nos autos, né, para por fim elaborar o balanço patrimonial ajustado. No balanço patrimonial especial estava assim apresentado. Então ele deu aí o paranauê. No final ele pergunta: o perito contador
realizou os ajustes necessários pelo balanço, no qual os sócios excluídos serão apurados enquanto. Pronto. Gente, é o tipo da questão que você olha para cá, né, produção, volta para mim aqui, e você se pergunta, Senhor, isso são em gotas ou em comprimidos? Que raio de pitoma é essa? Não foi Deus que montou a questão dessa, foi o próprio Satanás. Isso aqui não é de Deus. Como é que um ser humano, no auge do seu ódio, monta uma questão dessa daqui? Pelo amor da misericórdia. Tu pula ou não pula uma questão dessa aqui no dia da prova? Eu sei. Eu sei que você pula. Agora, vamos refazer a pergunta? Quer dizer, vamos refazer a resposta? Refazer? Eu sei que você pulava, porque a partir de agora você não pula mais. A partir de agora tu acerta a questão. Porque agora a gente vai fazer a sessão de descarrego e tirar o capetinho de dentro da questão e botar o anjo da guarda no lugar. A gente faz assim, ó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, capetinha, saia de dentro dessa questão, coloque o anjo da guarda no dia da prova e faça com que os nossos alunos acertem todas as questões para serem aprovados. Amém. Eu ouvi um amém? Eu ouvi um amém? Diz um amém no chat aí, né? Para a gente poder confirmar a nossa aprovação do exame de suficiência e a gente transformar o capeta dessa questão no negocinho chuchu, beleza, delícia. Gente, não tem grandes complexidades aqui não. Eu sei que o tamanho da questão assusta, mas é tranquilo. Vem para cá, produção, vem comigo. Como foi que eu falei para vocês? Qual seria o primeiro passo? O primeiro passo é a gente calcular o valor do PL, não é isso? Só que se a gente chega aqui no PL, você vai ver que nós temos aqui, ó, cadê? Ó, um passivo a descoberto. Oswaldo, o que raio é passivo a descoberto? Né? O passivo a descoberto é quando você tem um prejuízo que ele excede ao valor do capital da empresa. E aí o patrimônio líquido fica negativo. E é exatamente o que aconteceu aqui, ó. Nós temos um capital social de 121.260, tá vendo? Ó? Só que quanto é o que nosso prejuízo? 510 mil. Ou seja, eu tenho um PL negativo de 389 mil reais. Ou seja, se o sócio saísse daqui agora, ele ia ter que pagar 20%, devolvendo para a empresa o percentual de prejuízo que cabe a ele. Mas ele é mala. O que ele faz? Ele pede um processo de reavaliação. E na reavaliação, olha só, o PL era 1.899.000, na reavaliação 2.546.000. Ou seja, daqui para cá houve uma variação positiva em 556 mil. Então aqui é o que, Oswaldo? Aqui é o nosso segundo passo, né? Aqui é o nosso segundo passo. Segundo passo, onde nós vamos calcular a reavaliação. A reavaliação. Pronto, show de bola. Então, daqui para cá nós temos 556 mil de aumento. Então, olha como o bonitão das tapioca é esperto. Olha aqui no nosso terceiro passo, ó. Então, nós temos aqui que o novo PL atualizado, aqui no nosso terceiro passo, vai ser quanto? Os 389 mil negativo, mais os 556 positivo. Então, brotou agora um PL positivo de 167 mil. Então, agora no nosso quarto passo, o que eu vou fazer? Eu vou calcular os haveres do cara. Em cima do PL negativo de 389? Não, em cima do PL positivo de 167, ó. Que vezes 20%, o sócio vai sair e vai levar com ele R$ 33.509. Pronto. R$ 33.509. Acabou aí a questão de número 4. Olha aí que beleza. Tá vendo? 4 passos e você responde a questão. O fato é que o examinador bota um texto grande, bota 2 tabelas enormes, uma pergunta lá no final, e querendo ou não, na hora da prova, produção, volta aqui para mim. Toda questão que a gente olha e a gente acha que a questão é grande, a gente vê a questão grande, a gente já condena logo de cara e acha que a questão é difícil. E uma questão de apuração de haveres, eu até, como é que eu vou te dizer? Eu até concordo que tenha seu certo nível de dificuldade, porque você não viu isso na faculdade. Então, qualquer coisa que você vai olhar para cá, você vai dizer, oi?
sei nem por onde é que resolve uma questão dessa, nunca vi na vida. Então, querendo ou não, ela vai ser difícil no dia da prova. Mas você vê que toda questão de aprovação de AV são 4 passos para você acertar a questão. É assim que eu ensino lá para os nossos alunos da turma Ninjas. Para todo o conteúdo que a gente vai estudar, tem um checklist. Fica fácil de estudar, porque você recebe tudo de mão beijada. Tu só não passa na prova se tu não quiser. E ó, se você caiu de paraquedas e está aqui agora, estudando, querendo passar no exame de suficiência, eu tenho um convite, quase que uma intimação para você. Nós estamos nas nossas lives de aquecimento. E semana que vem, na próxima, a gente começa com o curso intensivo CFC gratuito. Se isso aqui tá bom, você não tem noção do que te espera pela frente. Então, o que você tem que fazer agora? Você vai ver aqui embaixo na descrição do vídeo, ou vai escanear o QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela, e você vai fazer a sua matrícula, no curso intensivo CFC gratuito, de forma gratuita. Você não vai pagar nada. Você vai clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, ou escanear o QR Code que está aqui na tela e vai se inscrever para participar do curso intensivo CFC gratuito. Ao se inscrever, você vai receber um e-mail com as instruções iniciais sobre o evento e você vai ser direcionado automaticamente pelo nosso sistema para o nosso grupo oficial de aviso no WhatsApp. Por lá você vai receber o acesso para as nossas aulas ao vivo, as apostilas com o resumo do conteúdo técnico, as baterias de mini simulados que a gente vai fazer, o nosso desafio simulado ninja que vai ter lá no final, ou seja, tá tudo orquestrado para que você seja aprovado no exame de suficiência em 30 dias estudando de forma gratuita. Você só não participa se você não quiser. Então nós temos aí as próximas 3 semanas de aulas aí para você poder estudar aqui junto com a gente e conseguir passar na prova do exame de suficiência, né? Então, do mesmo jeito que eu estou ensinando lá para os nossos alunos da turma Ninja, estou pegando um pedaço do que eu ensino lá para eles e estou entregando para vocês aqui de forma gratuita, para que vocês possam afiar o machado também. Então, aproveita para se inscrever e participar. E, gente, um aviso importante, tá? Vamos deixar um negócio bem alinhado entre nós aqui. Vai aparecer aqui na tela, ou então vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, não sei se a produção consegue colocar, os nossos números oficiais de atendimento. Então, o que você vai fazer? Você vai salvar esses números, e você vai falar só e somente só com esses números oficiais de atendimento. Qualquer outro número que falar com você, deleta, bloqueia, exclua do seu WhatsApp para sua segurança. Só isso. Para que nenhum esquisito, nenhum estranho chegue aqui querendo te oferecer uma coisa que não é nossa. Tá? O curso intensivo CFC vai ser gratuito. Então, se aparecer algum engraçadinho querendo te apresentar alguma coisa, você já comunica para a gente, né, para o nosso departamento jurídico de combate à fraude, entrar em contato e em seguida você deleta, bloqueia, exclui do seu WhatsApp para que não tenha nenhuma, como é que eu vou te dizer? Para que não tenha nenhuma situação constrangedora, digamos assim, né, no sentido de você ter que passar por algum tipo de golpe ou alguma coisa assim do tipo. É só falar com os nossos números oficiais de atendimento. Falou algum com você? Olha nos nossos números oficiais de atendimento. Faz parte? Faz. Pode falar. Não faz parte? Deleta e bloqueia do seu WhatsApp, fim de papo. Beleza? Assim você garante a sua segurança e a nossa também. Muito bom. Questão de número 4 foi para conta, a produção vem para cá na questão de número 5 e ela diz assim, ó. Quando uma das partes quer algum tipo de esclarecimento sobre um laudo pericial, a parte interessada deverá solicitar em formato de quesito para quem? Ao juiz. Ela vai solicitar, vai formular os quesitos e vai passar os quesitos para o juiz, que vai deferir ou indeferir os quesitos e criar novos quesitos se ele assim julgar como sendo necessário. Questão de número 5, gabarito, item D de doido para ser aprovado, né? 5 de 7. Coloca aí para mim no chat e me diz se você acertou ou se você errou aqui essa questão, né? Questãozinha delícia aí para você poder se garantir na prova. Vamos para frente? Vamos para a questão de número 6. Ela diz assim, ó. Sobre a apresentação do laudo pericial contábil e oferta do parecer técnico contábil, à luz da NBCTG 01 de perícia contábil, assinale a afirmativa como verdadeiro ou falso e em seguida assinale a alternativa que tiver correta. O perito deve elaborar um laudo e um parecer utilizando de vernáculos, sendo admitidas palavras ou expressões idiomáticas de outras línguas e de uso não comum nos tribunais. Não, justo, aí forçou a amizade, né? Não comuns, né? Não utilizados, né? Tem que ter uma linguagem padrão, né? Então aqui tá falso, né? Então tchau aqui para o item A, tchau aqui para o item C. Vamos para o segundo item. Trata-se de termos técnicos atinentes à profissão contábil e devem, quando necessário, ser acrescidos de esclarecimentos adicionais
e recomendada a utilização daqueles consagrados pela doutrina contábil, ou seja, algo que já é de comum entendimento de quem já atua naquela área. Está correto isso, Oswaldo? Perfeito. Tá lindo aqui, ó. Então aqui está verdadeiro, aqui está verdadeiro também. Então a nossa segundo item está aqui no item como verdadeiro, né? Mas a gente não matou a charada aqui ainda. O laudo e o parecer são, respectivamente, orientados e conduzidos pelo perito do juízo, que adotará padrão próprio, respeitada a estrutura prevista na NBCT G01, devendo ser redigidos de forma circunstanciada, clara, objetiva, sequencial e lógica. Vamos só ver aqui um detalhe aqui, gente, ó, porque ele está falando que vai ser conduzido por quem? Pelo perito do juízo. O perito do juiz que vai fazer a condução? Não. São conduzidos pelo juiz e pelo perito assistente. Ó. Pelo perito do juiz e pelo perito assistente. Então tá errado aqui, ó, o nosso item 3. Aqui tá errado e aqui tá errado também. Não muda nada, né? Então não faz diferença. O item derradeiro vai ser esse último item aqui para a gente poder saber o que está errado e o que está certo. Vamos lá. A linguagem adotada pelo perito deve ser clara, concisa, evitando o prolixo e a tergiversação, possibilitando aos julgadores e às partes o devido conhecimento sobre a prova técnica e a interpretação do resultado obtido. Até aqui, tudo certinho. As respostas não devem ser objeto e nem lacônico. As respostas não devem ser objetivas nem lacônicas. Quer dizer que eu tenho que botar de forma redundante? Né? É isso que o item está falando para a gente. Posso colocar de forma redundante, gente? Ficar enchendo linguiça lá? Não. Né? Então aqui tá falso, né? Então, se o nosso último item está falso, então é falso verdadeiro, falso e falso, né? Então, questão de número 6, gabarito, item D de doido, né? Doido para ser aprovado, né? E, gente, é claro que, produção, volta para mim aqui, que a gente sabe, né? Eu já expliquei isso para vocês anteriormente, vou falar de novo, tudo é um processo de evolução. Você vai ficar bom do dia para a noite? Não, você vai evoluindo um pouquinho a cada momento. E é assim que a gente trabalha. Então, quando você está estudando e que você está se preparando e você está evoluindo, né, não se puna, nem se cobre, nem se penalize se você não aprendeu tudo de imediato. Não se cobre, não se puna, não se penalize se você não conseguiu entender todas as 7 questões. É perfeitamente normal que você aprenda, que você não aprenda de imediato. Por exemplo, quem é aluno lá da nossa turma Ninja, a gente tem aulas de revisão ao vivo toda semana. E por que tem tanta aula ao vivo? 1, para que você não esqueça o conteúdo que você está estudando. E 2, para que a gente possa ter certeza de que você está aprendendo o conteúdo e que você está acertando as questões. Então, toda semana tem bateria de simulados para a gente poder trabalhar juntos. Exatamente para que a gente possa ir acompanhando a tua evolução com o passar do tempo. Para que o teu percentual de acerto, ele gradativamente vá subindo. Então, de repente, tu começa ali com 20%, 30%, 40% de aproveitamento, de lá no final do curso, tu tá ali com 80%, 90% de percentual de acerto. Percebe? É um processo gradativo, não é algo que acontece do dia para a noite. Então, calma, sossega o coração, respira, a gente está começando e você está dando o primeiro passo junto comigo aqui agora. E o importante é que você tenha no seu coração e no seu sentimento de que você está evoluindo. E se você estiver evoluindo, coloque evoluindo aqui no chat para eu saber que você está indo bem, né? Que você está sentindo que está no caminho certo. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, né? Não seja pão duro de like, né? Se inscreva aqui no canal, compartilhe o link desse vídeo com seus amigos também precisam acertar as questões na prova e vem para cá para a gente responder a nossa última questão de hoje. Produção, bota o slide na tela. E ele diz assim, ó: quesitos são indagações de natureza técnica ou científica, efetuado pelas partes e pelo magistrado, a serem respondidos pelo perito com objetividade, precisão e clareza. Ó, tá vendo? Ó? Objetividade, precisão e clareza. Pode ser de forma redundante? Não. Né? De conformidade com a norma jurídica, a parte que desejar esclarecimento da perícia e seu assistente requererá ao juiz que mande intimá-lo e comparecer à audiência, formulando desde logo as perguntas de que formato? No formato de quesito. Diante disso, para que o perito e o assistente prestem o esclarecimento solicitado, qual é o prazo estabelecido para intimá-lo? Aí são 10 dias de antecedência, né? Antes da audiência, para que o prazo possa ser
executado com a determinação legal, né? Digamos assim. Beleza? Então tá aí. 7 questões de 7, meus amigos. Quantas questões vocês acertaram? Coloca aí para mim no chat, deixa eu saber. Vamos que vamos. Coloca aqui. Produção, volta para mim, porque nós finalizamos a nossa primeira semana de live de aquecimento. Qual é a tua missão agora? Aproveita o final de semana, tu tem a sexta, o sábado e o domingo, para você poder fazer uma bela de uma revisão desse conteúdo, para consolidar tudo aquilo que você aprendeu. Se puder, assista às aulas de novo, acho que vai ser de grande validade para você. Ou então, se você não assistiu ainda, volta lá para poder assistir, né? Aproveita aí o final de semana para fazer o Oswaldo Flix, né? Para você maratonar as aulas aí que nós tivemos ao longo dessa semana, para você poder consolidar tudo que a gente estudou juntos aqui ao longo dessa semana. Semana que vem tem a nossa segunda semana de live de aquecimento e na outra semana a gente tem um curso intensivo CFC gratuito para a gente poder estudar e eu te ensinar a parte mais importante do nosso projeto para você poder aprender efetivamente como ser aprovado no exame de suficiência em 30 dias, né? Se você está achando que isso aqui tá bom, isso aqui é só a ponta do iceberg, porque vai ficar muito, muito melhor ainda. Estudar não precisa ser chato, estudar não precisa ser um porre, e estudar não precisa ser uma obrigação. Você pode ver aqui que estudar pode ser legal, pode ser divertido, pode ser um pouco mais descontraído e pode ser empolgante também, né? A partir do momento que você sente que está entrando no trilho e que você sente que tem uma possibilidade, uma perspectiva de evolução, naturalmente, com o passar do tempo, a gente começa a se sentir um pouco mais motivado. Porque, querendo ou não, quando você estuda e você sente que não está evoluindo, quando você estuda e você vê que está errando as questões, quando você estuda e você vê que está esquecendo de tudo, pouco tempo depois, você começa a perceber nitidamente que você não está no trilho certo, que você está no caminho para ser reprovado de novo. E tem um ditado muito clássico que diz assim, ó, insista, persista, mas não desista, o seu dia chegará, é muito lindo, é muito poético, mas na prática não funciona. Eu já tive alunos aí, como o caso da Carol Miranda, que vieram de 12 reprovações, da Mônica Cerqueira, que veio de 16 reprovações. E o que elas tinham em comum? Elas estavam aplicando as mesmas estratégias e cometendo os mesmos erros. Adivinha, se elas não se tornassem nossa aluna, elas iam acabar reprovando de novo. Não que elas fossem burras ou não tivessem competência, é porque elas estavam insistindo nos mesmos erros que estavam sendo cometidos, que para elas não eram óbvios. E aí, aqui você vai aprender a estudar de verdade, aqui você vai aprender a entender o conteúdo de verdade, aqui você vai evoluir eu te colocando no trilho para que você possa estudar de verdade. Não estudar tudo, estudar o que de fato importa para que você passe na prova, para que a gente possa efetivamente cravar ali a tua aprovação no exame suficiente estudando em exatos 30 dias, porque é perfeitamente possível. Desde que você tenha um plano, um método, um alinhamento estratégico para que você possa seguir. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Então, aproveite o máximo que você puder, consuma o máximo de conteúdo que tiver aqui, para que você não perca nenhuma agulha do que está sendo ensinado, para que lá na frente a gente possa comemorar a sua aprovação. E como eu sempre digo, de forma íntegra, de forma honesta, sem esqueminha, sem blá blá blá, sem jeitinho milagroso, né? É o arroz com feijão bem feito, estruturado com um método, alinhado, estatisticamente falando, entendendo efetivamente o que cai na prova, para que eu possa te entregar aqui, não o conteúdo inteiro de uma norma em 50 videoaulas, não, em um conteúdo rápido, objetivo, preciso e cirúrgico, porque eu sei que você trabalha, que você estuda, que você chega em casa cansado, tem que cuidar da casa, dos filhos, do marido, da esposa, do papagaio, do periquito australiano, tem gente que ainda está na faculdade, vai estudar sabe a hora que deu da noite, então a gente precisa fazer com que o pouquinho do tempo que você tem possa valer a pena estudando o que de fato importa para você ser aprovado. E é isso que a gente vai trabalhar aqui durante as nossas aulas e vai ser massa poder a gente comemorar juntos, beleza? Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o link dessa aula com os amigos de vocês que também vão fazer a prova do exame de suficiência e precisam ser aprovados, e aí você vai poder ajudar os seus amigos também, assim como eu estou te ajudando aqui, beleza? Primeira semana de live de aquecimento finalizada, semana que vem tem mais, né? Na próxima semana, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo para você ver a programação com as nossas lives de aquecimento que a gente vai ter na próxima semana e fica ligado na programação com todas as aulas do curso intensivo CFC para que você não perca nada, beleza? Por aqui eu finalizo então, um grande abraço, um beijo em nome do teu coração, fica com Deus e a gente se vê nas próximas lives de aquecimento. Tchau, tchau. Eu me formei em 2012.
E de lá pra cá, eu fiz 12 provas pra conseguir, né, passar no CRC. Eu cheguei ao ponto de que eu tava quase pra ir no psicólogo, porque chegava na hora da prova, me dava uma crise de rinite, me dava tudo. Então eu chegava em casa acabada, arrasada. Toda vez eu ficava arrasada. Chorava e vi que não sabe, tipo, eu não sei o que acontece. Porque eu vi o seu método de ensino, eu vi como o senhor falava, de fazer os resumos. Aí eu vi que era por matéria, que o senhor ia me explicando. Aí foi que eu comecei a ir fazendo isso. Eu fui olhando por matéria. Tinha coisas assim que eu deixava passar e eu vi que foi entrando nos eixos, tudo. Eu sou de Santo André, São Paulo. Eu acertei 27 questões. Contei 5 vezes. Eu contei 5 vezes. Quando eu vi assim 5 vezes, meu marido falou assim: para, você passou na prova, para. Eu falei assim, sabe que eu fui tantas vezes reprovada que eu não tava conseguindo acreditar. Pra ver assim, tipo, eu não conseguia, assim, a ficha ainda tá demorando, sabe? Ainda tá assim, poxa, eu passei mesmo. Parar com esse negócio de negativismo, de ficar se vitimizando. Tempo a gente arruma, nem que for 30 minutos, sabe? Se empenha, tenha foco ali e vai, você consegue. Tenha fé também, porque isso me ajudou muito. Todo mundo tem seus desafios, todo mundo tem os seus problemas, mas você vai conseguir achar o seu jeito, o seu tempo. Lembra da Carol Miranda, gente. Não foi 4, não foi 5, foram 12. E eu não desisti. Se eu consigo, qualquer um consegue. Continue, professor. Continue, o senhor faz a diferença na nossa vida. Gratidão mesmo por tudo que o senhor ensinou. Não só, eu falo de CRC, de vida mesmo. Tudo que o senhor ensinou pra gente. Muito obrigada. O senhor não sabe o bem que o senhor me fez. Tipo, o quanto eu evolui como pessoa. De ver a sua história, de ver a sua vida. Tudo que o senhor ensina pra gente. Muito obrigada.